Vamos falar que fazem parte da mesa. Com a palavra o Coronel Wilton. Excelentíssimo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, demais pessoas que aqui se encontram, das corporações e das instituições envolvidas nesse projeto, 7 minutos, farei o possível. Eu ia analisar alguns artigos, tecnicamente, desse projeto. Mas eu queria começar parabenizando o doutor Janduí por estar tomando uma medida que todo legislador deveria tomar. Nós vemos no nosso país, muitas vezes, elaboração, aprovação, sanção e entrada em vigência de leis feitas no assodamento da emoção, e depois de feitas é que se percebe as contradições, as omissões, as incongruências e as inconstitucionalidades, precisando cada vez e urgentemente se fazer emendas ou novas leis para consertar aquelas. E essa, o doutor Janduí está querendo eliminar o mal na raiz. Eu fico surpreso realmente quando eu li este projeto de lei, criando a corregedoria. Não sei a origem, não sei como foi feito, não sei quem foi consultado. Quando se trata de matéria especializada, é indispensável que especialistas da área sejam ouvidos para se elaborar um projeto. E pelo que está elaborado aqui, eu tenho certeza que ninguém da Polícia Militar, da Polícia Civil, do DETRAN, da Secretaria da Administração Penitenciária e do Corpo de Bombeiros estiveram presentes, porque demonstram total desconhecimento das atividades dessas 5 instituições. Vejamos, por exemplo, o artigo 1º diz que cria uma unidade superior de controle disciplinar. Quem daqui não ouviu falar em Eli Lopes Meirelles, que trata muito bem o que é o poder disciplinar e a quem compete o poder disciplinar. Cada instituição que tem seus dirigentes, seus chefes, seus superintendentes, tem as suas atribuições de poder disciplinar. E se lhes tira isso das mãos, o que é que ele vai fazer administrativamente? Primeiro ponto. Segundo, quem será o corregedor? Por melhor que seja a pessoa, por mais bem intencionado que seja, ela não terá capacidade de conhecer todas as particularidades dessas 5 instituições, porque aqui tem matéria muito específica de atividades de policiamento. O artigo 2º diz que a corregedoria será nomeado em comissão, o corregedor nomeado em comissão pelo governador do Estado, dentre pessoas sem vínculo funcional com nenhuma dessas instituições. Então já começa o primeiro desconhecimento da matéria que ele vai analisar. Se fosse matéria especificamente ligada ao direito, ligada aos procedimentos administrativos, tudo bem, que os especialistas no direito seriam muito próprios para essa atividade. Mas como nós mostraremos aqui, são atividades específicas de polícia. O artigo 8º diz que a oposição e retardamento injustificada será avocada, que eu não vou falar porque já foi explicitado, que usurpa o poder disciplinar dos comandantes, dos chefes, dos diretores. O artigo 9º diz que ficam extintas as corregedorias das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento Estadual de Trânsito, etc., dando a atual, se passar a corregedoria, a competência quanto à instrução de sindicâncias, IPMs, processo de licenciamento ex officio e inquéritos técnicos, cuja numeração e registro serão únicos na Corregedoria Geral. Veja bem, há uma lei federal, que institui o Código de Processo Penal Militar, que no artigo 7º estabelece quem tem o poder de autoridade de polícia judiciária militar. E quem tem a competência de polícia judiciária militar vai do comandante do Exército até o oficial de dia. Na Polícia Militar, entre os comandantes, oficial de dia. Nas delegacias da Polícia Civil, quem tem a autoridade de polícia judiciária, constitucionalmente, são os delegados de polícia. E uma lei estadual tira essa competência federal. Que é um absurdo. Como é que um civil, com todo o respeito que eu tenho, vai instaurar um inquérito policial militar? Ou analisar o inquérito policial militar, quando nós temos promotores da Justiça Militar e temos juízes da Justiça Militar. Então extinga-se também a Justiça Militar Estadual. O artigo 11
diz que o servidor público do Departamento Estadual de Trânsito e Polícia Civil, os 5 órgãos, poderá ser lotado por expressa solicitação do Corregedor Geral. Por expressa solicitação do Corregedor Geral. Aí eu pergunto, essa nomeação, ela é compulsória ou ela é voluntária? Quem vai ser indicado para compor esses órgãos que estão dentro da Corregedoria? Eles são voluntários para ir ou são compulsórios? Aí o parágrafo único diz, no caso de convocação dos militares previsto no caput deste artigo, se é convocação, é compulsória. Então o corregedor terá todo o poder de convocar o militar à revelia de seus comandantes. Que é uma intromissão muito grande dentro de um órgão que tem toda uma estrutura constitucional, na Constituição do Estado da Paraíba e na Constituição Federal. O artigo 13 diz, compete ao Corregedor Geral, agora veja bem, determinar o afastamento preventivo das funções exercidas pelos policiais civis, militares, estaduais, do DETRAN, etc. Onde fica o papel dos comandantes? Onde fica o papel dos delegados-chefes? Onde ficam os papéis dos superintendentes? Serão fantoches. Serão bonecos nas mãos de ventrílocos, que vão simplesmente ocupar um cargo sem ter atribuição nenhuma. E até aqui ainda se admitiria se fosse em matéria de direito. Mas veja bem o que é que diz ainda o artigo 17, que aqui é uma excrescência, com todo respeito. Fica criado no âmbito da Corregedoria Geral o grupo tático para assuntos internos com as seguintes finalidades. Vejam bem, senhores. Corregedoria que eu entendi, doutor Rubens Pinto Liras foi meu professor, doutor Marinho, meu professor no direito, no dia a dia, por aí afora, sabe qual é o papel de uma corregedoria. Estão colocando aqui dentro da corregedoria papel jurídico, papel administrativo, papel disciplinar, tudo se pensar. Veja, papel operacional. Qual será a função dentro da corregedoria? Prestem bem atenção, os senhores aqui. Realizar fiscalização de contingentes operacionais. Retira-se todos os papéis e atribuições dos oficiais. Quer dizer, a corregedoria pode fiscalizar a operacionalidade de toda a operação lançada no terreno, nas guardas e nas permanências. As guardas dos quartéis serão fiscalizadas também pela corregedoria, pelos poderes que estão sendo dados aqui, pelos os grupamentos de bombeiro, delegacias, postos de policiamento lá nos destacamentos, Instituto de Polícia Científica e estabelecimentos prisionais, etc. Competirá também verificar se o policiamento ostensivo a pé, motorizado, encontra-se cumprindo fielmente as determinações impostas. A Constituição Federal diz que o policiamento ostensivo é de exclusividade da Polícia Militar. Exclusividade da Polícia Militar. E como agora uma corregedoria que está acima de todos, como já dito pelo Coronel Jarlon, acima do próprio secretário de Estado, que é comandante do Bombeiro e comandante da Polícia Militar, e para fiscalizar o policiamento a pé e o policiamento motorizado. Se encontra-se fielmente cumprindo determinações impostas dentro da circunscrição do seu batalhão. O batalhão não terá mais dono. Dentro das delegacias, dentro das companhias. Assim como se os deslocamentos executados estão devidamente autorizados pelo CIOPS. Meu Deus do céu. O CIOP é um órgão auxiliar da Secretaria de Segurança. Para um comandante de uma unidade deslocar uma fração de tropa para uma operação lá no interior, precisa pedir ao CIOPS? Ela tem que comunicar operacionalmente ao CIOPS e não pedir ao CIOPS. Então não precisaria ter comandantes. Então veja, atropelaram de todas as formas os poderes administrativos dos comandantes e dos dirigentes dessas organizações todas. Tem mais ainda. O GTAI aferirá os índices de produtividade de cada fração de serviço. Meu Deus do céu. Onde é que uma corregedoria tem competência para aferir produtividade de funcionários de qualquer repartição? Então, crie-se logo uma corregedoria que esteja acima de todas as secretarias de Estado para fiscalizar todas as secretarias de Estado.
com todo respeito, eu acho que nem o AI-5 era tão poderoso como esse projeto de lei. Diz mais ainda, será conferido armamento e munições. A Corregedoria fiscalizar armamento e munição, tirando a competência constitucional do Exército Brasileiro, que é uma lei federal. É armamento privativo. E compete ao Estado-Maior e à antiga IGPM das Forças Armadas fiscalizar o armamento policial. Agora vai a Corregedoria. Eu pergunto, o corregedor que será nomeado terá conhecimento amplo de arma? E mesmo se tivesse, está subtraindo funções determinadas por legislação federal e por legislação estadual. Então, meus senhores, eu gostaria de terminar, me lembrou agora uma fábula, que diz que uma ovelha, um dia, perguntou, uma ovelha filósofa, estava se indagando, quem são os lobos? E foi perguntar às outras ovelhas quem eram os lobos. E as outras ovelhas diziam para ela que o lobo é um animal inimigo das ovelhas, que destrói, devora as ovelhas. Mas aquela filósofa ovelha não estava satisfeita. E escreveu uma carta para um filósofo lobo, perguntando quem são vocês. O filósofo lobo ficou satisfeito, escreveu a carta de volta, dizendo, nós somos animais no mesmo gênero, da mesma espécie que vocês. Nós temos 4 patas, nós andamos como vocês, nós não falamos. E foi descrevendo uma série de coisas que combinavam com a ovelha. Nós vivemos numa mata que tem árvores bonitas, um céu belo, belos rios. E mandou para a ovelha. Quando a ovelha viu, ficou satisfeita, porque o lobo não era aquilo que as ovelhas diziam para ela. E de tão contente ficou, foi lá visitar o filósofo lobo. Só que na carta, o filósofo lobo não falou dos seus gostos alimentares. Quando a ovelha chegou lá, todo mundo sabe que foi devorada pelo lobo. Moral da história, se queres saber quem são os lobos, não pergunte aos lobos, pergunte antes às ovelhas. E é isso que o senhor, doutor Jean Luiz, está fazendo. Não está simplesmente se limitando numa lei que veio, que não está atingindo em nada essas 5 corporações, que ninguém dessas corporações foram ouvidas. Infelizmente, uma boa parte das nossas entidades representativas não se manifestaram. Muitas vezes nós não somos ouvidos, mas é hora da gente abrir os olhos. É hora da gente não aceitar mais as coisas feitas por pacotes. É preciso que aquilo que vai atingir os atores que estão inseridos nesse contexto social sejam ouvidos, para depois não vir problemas lá no futuro. Então, parabenizo Vossa Excelência e peço a Vossa Excelência que possa levar a todos os deputados para que, se querem prestar um bom serviço para o Estado da Paraíba, vete a maioria dos artigos deste projeto. Convidamos a senhora Valdênia Lanfrante, ouvidora de polícia do Estado da Paraíba, para fazer uso da palavra. Eu peço a Vossa Senhoria que, por gentileza, os outros oradores também peço a assessoria técnica a questão do tempo, que nós temos ainda muitos oradores, para que seja observado os 7 minutos, e daremos, além dos 7, um tempo extra para complementar o término do pronunciamento. Com a palavra a senhora. Obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Jandaí, a quem também parabenizo pela iniciativa. A questão da segurança é uma questão muito cara a todos nós, é um direito humano fundamental a segurança, e também a plateia na pessoa dos familiares que tiveram filhos assassinados por policiais em exercício. Bom, eu estou bastante preocupada, até registrei as falas anteriores e devo levar na próxima quarta-feira, porque todas as quartas-feiras, com início às 9 horas da manhã, o secretário de Segurança e Defesa Social dirige
a reunião de gestão de segurança, onde estão presentes os gestores públicos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. E muito me estranha dizer que o projeto apresentado não teve a colaboração, porque inclusive eu participo dessas reuniões e principalmente partindo da Polícia Militar, que preza tanto pela hierarquia e disciplina. Então, veja, quer dizer que não há comunicação nessa hierarquia, mas eu quero dizer aos senhores que fiquem tranquilos, eu estou registrando, eu estou entendendo como uma denúncia, porque se não há comunicação, eu entendo gravíssimo. Então, estou registrando e vou levar na próxima quarta-feira, porque lá estou com o comandante-geral, com subcomandante, representações dos batalhões, e a ordem do secretário é justamente essa comunicação. A reunião, inclusive, é aberta. Quem quiser participar, toda quarta-feira, na CADEPOL, às 9 da manhã. Então, está aqui o registro e vou levar sim, porque eu considero a questão da comunicação... Pois. Bom, então aqui, escutei e registrei. Falo enquanto ouvidora de polícia... Não sou, hoje estou no quadro da Secretaria de Segurança, sou advogada, militante em direitos humanos, especialista em segurança pública, e a ouvidoria é o órgão que recebe elogios, sugestões, reclamações sobre a atividade policial, tanto por parte de policiais, como também da população. E o que eu quero dizer assim, é hora sim de mudar. Se nós, quem estuda a história da polícia no Brasil, sabe em que termos que a polícia foi sendo constituída para cuidar de interesses de grupos econômicos da elite brasileira, ponto. É hora de mudar, sobretudo para a polícia militar, que enquanto trabalhadores não são vistos como tal. Dentro de uma Constituição considerada cidadã, já é hora de dizer que essas leis todas que estão, não dá tempo para a gente descer ao detalhe, não respeitam o status de trabalhadoras e trabalhadores na instituição da Polícia Militar. Não é por menos aí a recomendação da ONU pela desmilitarização da polícia enquanto composição da segurança interna, não externa, né? Mas esse caberia um outro debate. Enquanto ouvidoria de polícia, eu tenho, e aqui são fatos, também não estou inventando, está lá, tem nos relatórios e os procedimentos estão. As corregedorias têm servido para punir, quando punem, apenas praças. Apenas os praças. Né? Não é as transferências sem critérios claros, as promoções, principalmente de oficiais, sem critérios claros e publicizados, as punições, enfim, são elementos que realmente precisamos tocar nesse ponto. Nós estamos falando de estrutura, de segurança que está aí posta. Então, uma corregedoria com autonomia é importante. Agora, é bom o debate, porque tudo é uma questão de leitura, né? Primeiro dizer que quando o coronel que me antecedeu, qual respeito demais, né? E aponta alguns artigos, é preciso dizer que essa figura do corregedor-geral, ela não, veja, eu até que para a sociedade civil, essa lei ainda está muito tímida. Olha que bonito a democracia. Alguém que acha que não tem que ser mudada, nada do que está hoje, e a sociedade que eu acho que ela é muito tímida, mas já é um passo para aquilo que consideramos no Estado Democrático de Direito. Veja, o corregedor ou a corregedora vai trabalhar, veja, a comissão de disciplina é feita por policiais, militares, civis, militares do Corpo de Bombeiro. E mais, por que eu acho que é tímida? Em outros estados que estão mais avançados, dentro dessas comissões, não tem só oficiais, tem praças também. Mas aqui a lei ainda é tão tímida que, por enquanto, só tem oficiais nessa proposta apresentada, né? Então, veja bem, exatamente, depois, veja,
Daí aponta a questão do poder absoluto. Aqui diz, os relatórios finais disciplinares realizados pelas comissões, né, elas serão decididos pelo corregedor, vai ser homologado, uma comissão trabalha, vai ser homologado, mas não diz aqui que se o corregedor geral não homologar, esse relatório não pode ser encaminhado. Então, é preciso realmente fazer uma leitura bastante cuidadosa. Ademais, quero dizer que no artigo 17, o artigo 17 diz, fica criado no âmbito da Corregedoria Geral, o Grupo Tático para Assuntos Internos, com o fito de exercer apoio à fiscalização. Senhoras e senhores, poder de polícia é dado a todo cidadão e cidadã brasileira. A diferença entre o poder de polícia é que a polícia investida desse papel tem o dever de, e nós, pessoas civis, nós temos o poder, podemos ou não exercê-lo. Então, veja, por que eu sou uma cidadã comum, eu posso exercer o poder de polícia? Porque um corregedor geral, uma corregedoria formada 99% com policiais, militares e civis, que assim são formadas as suas comissões, não poderia, por exemplo, apoiar o trabalho de fiscalização. Vamos ser honestos, vamos sair de madrugadas a alguns bairros de periferia, vamos parar algumas viaturas e ver se realmente todas as armas ali estão registradas de fato, se não existem drogas que deveriam ter sido apresentadas e ainda não foram. Já estou terminando. Mais 2 minutos para Vossa Excelência, acrescentando. Então, o que é que eu sugiro? Eu penso que a iniciativa do deputado é muito importante, mas ela é um primeiro encontro nosso, uma primeira audiência. Daqui há de vir outras para a gente realmente continuar essa discussão, fazer a leitura de verdade, ouvir e entender, porque às vezes alguém lê e pode não ter compreendido. Veja como uma releitura é importante, né? E aí quero apenas, deixa eu pegar aqui alguns pontos para não... E depois veja, nós sabemos que o devido processo legal é condição sine qua non, e eu gostaria até que me apontasse, porque eu já li o projeto, reli, e não encontrei, mas estou aberta, porque às vezes é isso, a gente tem uma ilusão de visão, né? Então, eu não encontrei aqui onde está escrito que não há o devido processo legal, porque qualquer processo administrativo precisa ter. Essa, inclusive, tem que ser uma demanda, sobretudo, dos praças, que não está assegurado a advogados para acompanhar os processos administrativos dos praças, né? Então, vejam, é preciso realmente assegurar. E quando há uma situação que dá indícios de arbitrariedade ou crime, quer dizer, o comandante tem 15 dias, sim, 15 dias, eu que tenho que gerenciar, não observei, que bom que tem alguém que vai poder instaurar. Porque essa daqui é um direito, como a própria vida. A polícia é o braço armado do país, né? É mais forte que o próprio governador. É o único que tem autorização por lei para tirar a vida de alguém. Eu não posso esperar mais de 15 dias para observar uma atitude não correta. Então, se por tarefas, acúmulos, não deu conta, tem sim que o corregedor geral chamar essa instauração, que vai ser feito dentro do devido processo legal, ampla defesa e etc. Mas a gente vai deixar para os debates. Queria só alertar, é hora sim, tem 180 anos, mas muitas coisas mudaram. Nossa Constituição é de 88, é preciso mudar, até e sobretudo por respeito aos policiais, principalmente os policiais militares praças.